parte. Boa tarde, eu vou começar a nossa aula porque falaremos então de período napoleônico, falaremos então desse grande personagem histórico, o homem do século, como foi chamado na época, o cara que botou fogo no mundo, botou fogo na Europa, o mundo depois dele também não foi o mesmo, e em história a gente sempre tenta tomar cuidado com aquela visão antiquada da história, de falar dos grandes homens, dos grandes personagens históricos, dos grandes heróis, dos grandes políticos, como se eles carregassem nas mãos o destino do mundo. Obrigado, Amanda. Valeu pela ajuda. Então, quando a gente fala muito sobre o personagem histórico, a gente esquece que por trás dele tinham várias pessoas, né, que as forças históricas são maiores do que qualquer um, né, que a força histórica que movimenta a história, faz as coisas acontecerem, ela é a junção de vários elementos e principalmente da vontade coletiva. Bom, mas ainda assim Napoleão Bonaparte é um personagem cativante, um personagem que ele é polêmico, ao mesmo tempo que ele é o cara que leva a Revolução Francesa, ele conclui a Revolução Francesa, ele protege as inovações da Revolução Francesa, ele expande os valores iluministas da Revolução Francesa para toda a Europa, ele combate os absolutismos monárquicos. Ele também é um cara muito complexo, porque além disso, ele que era da baixa nobreza, ele que fica do lado dos jacobinos a princípio, ele era do Partido Jacobino durante o comecinho da história dele, depois ele começa a apoiar os girondinos, ou seja, os conservadores, e depois ele dá um golpe de Estado, vira praticamente um ditador, ele censura a imprensa, censura as greves, proibindo as greves, retoma a escravidão nas colônias. Então ele é um cara muito complexo. Alguns até associam ele, essa escalada que ele faz de conquista na Europa, associam ele ao Adolf Hitler, né? Como se o Adolf Hitler ele fosse um precursor do Adolf Hitler, um Adolf Hitler do século XIX. Eu não concordo, porque são pessoas com pensamento muito diferentes. Então, vamos falar então sobre o impacto dele na cultura, na história, na política, nas relações internacionais da Europa, mas que vai influenciar também o Brasil, vai influenciar a América Latina, e depois dele o mundo nunca mais vai ser o mesmo. Então estabelece dois momentos, né, dois períodos, tá lá, o período napoleônico, que é o período na França que se logo após a Revolução Francesa, né, quando ela termina com o golpe do 18 Brumário, que o próprio Napoleão Bonaparte infligiu, né, ele deu um golpe de Estado, fechou a Revolução Francesa, começa então o consulado, quando ele dissolve o diretório, ele com mais um clérigo, o Sieyès, mais um general, Robert Ducos, eles então formaram o consulado, inspirado principalmente na Roma Antiga. Eles tinham essa coisa de retomar os valores da Roma Antiga, da República Romana Antiga, então eles se viam como os três triunviros da Roma Antiga, né? O Júlio César, Pompeu e o Crasso, né? Formavam aquele governo que governaram Roma, então ele meio que se via como um Júlio César moderno. Então ele conseguiu manter uma estabilidade interna, ele conseguiu vencer os inimigos da França, né? Porque a Áustria, a Prússia e a Rússia tentavam invadir a França para acabar de vez com a Revolução. Eu falei para vocês que ele era um cara genial, um estrategista incrível. Ele, muito jovem, 26 anos, já era general. Graças ao seu destaque, suas abordagens. Qual era a estratégia do Napoleão? Se a gente imaginar a guerra no século XIX, vocês imaginam que as pessoas, quando iam para a guerra, os soldados, eles marchavam a pé, né? É claro que os oficiais, general, ia de carruagem, ia a cavalo, e ainda assim era uma coisa cansativa, mas imagine que a infantaria ia todo mundo a pé, né? Levando em carroça os canhões, os mantimentos, os suprimentos, as armas, mas ia todo mundo a pé. Imagina só o cara lá marchando quilômetros com aquela mochila muito pesada, e tinha que levar
a lona para fazer barraca, tinha que levar pá, tinha que levar panela, tinha que levar munição, tinha que levar armas brancas, era muito peso, roupa de frio, roupa de gala, né? Muita coisa. E o Napoleão falou assim, cara, não levam nada não, cara, vamos rapidão, né? Vamos levinho. E aí logo ali, a gente vai ali na Áustria, sem peso, a gente marcha mais rápido, se cansa menos, chega antes do inimigo. Então essa estratégia do Napoleão era muito legal. Em vez de carregar muito peso, ele falou, não, vamos carregar pouca coisa. Só o que é necessário. Cantil, biscoito, a camisa mais leve, vai todo mundo marchando. Tanto que o pessoal era meio desleixado. O exército Napoleão Bonaparte era um exército meio desleixado. O pessoal usava barba, deixava a barba fazer, cabelo comprido, sabe, roupa aberta. E aí, quando chegava na batalha, aí a coisa se arrumava. Mas enquanto os caras estavam caminhando, né, eles caminhavam rápido, chegavam antes do inimigo, se preparavam, estudavam o terreno. E, é claro, o Napoleão Bonaparte, ele então tinha um exército, mesmo que não tinha o mesmo treinamento, chegava mais descansado, e ele buscava compensar o desfalque, né, em relação... Mas só que o exército francês, ele era um exército de cidadãos, né, pessoas que nunca pegaram na arma, às vezes. Não eram profissionais, recebiam um treinamento básico e iam porque era emergencial. Quanto mais soldados, seria melhor para encarar a Áustria, a Prússia, principalmente, com exércitos melhores equipados, melhor treinados, exércitos profissionais. Então ele tentava diminuir essa diferença de poder utilizando canhões. Então ele estudou durante a academia militar dele, ele estudou muito sobre a trajetória dos projéteis. Ele então idealizou canhões menores que fossem mais fáceis de corrigir a trajetória. Então, usando canhões, um exército mais descansado, marchando rápido. Tanto é que muita gente associa essa marcha rápida do Napoleão com a Blitzkrieg do exército alemão durante a Segunda Guerra Mundial. Abordagem rápida, precisa, né? Cair como um raio em cima do inimigo. E o Napoleão foi vencendo muita gente. Ele venceu a Áustria, venceu a Prússia, venceu a Rússia, que eram as grandes potências. Venceu a Inglaterra no Egito. Ele saiu da França, foi até o Egito lutar contra os ingleses, que já estavam tentando se apoderar da região, né, tentando transformar o Egito numa colônia. Ele foi lá, enfrentou os ingleses e, curiosamente, ele deu início à egiptologia, a ciência que estuda, né, que mistura arqueologia, história, linguística, esse conjunto de saberes que estudam a civilização egípcia da antiguidade. Foi criada praticamente por ele, porque ele, quando ele invadiu o Egito, ele não só levou soldado, ele levou intelectuais, levou pesquisadores, levou artistas. E aí, então, um jovem linguista, né, da Academia Francesa, que estava com ele, o Champollion, chegou lá, encontrou uma pedra, a Pedra de Roseta, que era uma tábua de pedra enorme, com vários escritos em várias línguas, em grego, em árabe, copta, que é a língua dos egípcios daquela época, não sei se até hoje acho que hoje é o árabe, e os hieróglifos. Então ele conseguiu traduzir, né, como ele conhecia hebraico, conhecia árabe, conhecia o copta, ele conseguiu então traduzir aqueles hieróglifos que durante mais de 5.000 anos, né, se a gente for pegar desde o começo da história do Egito, os ocidentais chegavam no Egito, olhavam para aquilo, ficavam deslumbrados, mas não conseguiam ler o que estava escrito, né? Achavam que era apenas pintura, desenho, sem muito sentido. Mas ele não, ele conseguiu traduzir os hieróglifos egípcios. Então, olha só, outra grande conquista do Napoleão. Venceu os austríacos na Itália. Então, ele volta para a França como o grande herói da França, como o grande libertador. E aí, então, a burguesia vê, esse é o cara que a gente precisa. Por isso, ele se torna, então, cônsul, com o apoio da burguesia. Então, o consulado vai de 1799 a 1804. Ele faz um acordo com a igreja, né? A relação com a igreja estava muito baleada por causa da Revolução Francesa. A Revolução Francesa tinha um caráter muito anticlerical. Mas a grande conquista dele é que ele consegue então impor o chamado Código Civil Napoleônico, que é o código de leis que garante os direitos, né, a liberdade, a isonomia de direitos perante a lei, ser julgado, né,
sem privilégio, de maneira igualitária. Isso a gente deve ao Napoleão Bonaparte. Nosso Código Civil, hoje, ele é inspirado no Código Civil napoleônico, que, por sua vez, era inspirado no Código Civil romano. Então, assim, era um tanto contraditório, porque tanto tinha valores burgueses, liberais, né, liberdade de expressão, liberdade, né, direitos, coisa e tal, abolia de vez os privilégios da nobreza. Então, assim, grande parte da Europa, da América, é inspirada no Código Civil napoleônico. Em alguns estados americanos, como a Louisiana, o que vale é o Código Civil napoleônico. Então, ele faz também uma reforma na educação francesa. Ele institui a educação obrigatória para as crianças e os jovens, gratuita, bancada pelo Estado. Ele diz agora a educação dos jovens é obrigação do Estado. Então, ele dá continuidade a um projeto dos jacobinos, né, de educação universal. E então, se hoje em dia temos educação universal no Brasil, por exemplo, isso é a influência do Napoleão Bonaparte. Só que aí havia muito perigo de a própria realeza francesa poder voltar ao poder. Então, ele dá um novo golpe, né? O consulado eram três, né? 3 cônsules. Ele faz um plebiscito e ele vira cônsul vitalício, só ele. E ele só sairia morto, né? Só deixaria de ser cônsul se morresse. E tem até a ideia de passar por um suposto filho, caso ele tivesse. Só que aí, então, ele se torna imperador. Ele faz outro plebiscito, consulta a população francesa, e a população francesa abraça a ideia e o aclama, então, imperador da França. Olha como ele é contraditório. Ele é um cara que é filho da Revolução Francesa, contra os absolutismos monárquicos, e ele se torna, então, um imperador, né? Um imperador nos moldes até romanos. Ele usava a coroa dele era a coroa de louros dourada, igual do imperador romano. Então, ele mantém estabilidade interna, paz na França, dentro da França. Ele faz uma série de medidas que favorecem a burguesia. Ele estabelece uma economia melhor, ele conserta a economia. Ele estabelece o Banco da França, ele cria o franco, que passa a ser a moeda nacional da França, que vai vigorar até o século XX, quando os franceses adotam o euro, né, como hoje em dia, mas na época era o franco, ele institui. Só que aí ele se esbarra com outra grande potência, a maior potência econômica naval da época era a Inglaterra. Então, como vencer a Inglaterra? Ele tenta invadir a Inglaterra. Só que aí a Inglaterra, por ser uma ilha, né, um arquipélago, a Inglaterra consegue vencer a esquadra francesa, pulveriza a esquadra francesa. Porque durante a Revolução Francesa, muitos almirantes, né, que tinham experiência em combate naval, acabaram sendo decapitados durante a Revolução Francesa. Então, os novos almirantes, os novos marujos da esquadra francesa, toda gente jovem, muita gente do povo, sem experiência de combate marítimo, quando foi enfrentar a Inglaterra, que tinha lá os velhos lobos do mar com décadas de experiência, pulverizou a marinha de guerra francesa. Qual é a estratégia de Napoleão para vencer a Inglaterra? Ele vai tentar sufocar economicamente a Inglaterra através do chamado bloqueio continental, ou seja, proibir todos os países do continente europeu de comercializar com a Inglaterra. Então, isolar economicamente a Inglaterra. A Inglaterra, então, que vivia disso, de vender suas manufaturas para a Europa, principalmente. A maior parte dos países tinham relações comerciais muito estreitas com e dependentes da Inglaterra. Por exemplo, Portugal, né, com tratados de Methuen, era muito dependente, tinha muita dívida com a Inglaterra. E aí o pobre do Dom João, né, o Dom João VI, ainda só príncipe regente, né, já que a Maria Louca ainda estava viva, ele ficou entre a cruz e a espada. Se ele ficasse do lado dos ingleses, fatalmente Napoleão invadiria Portugal e ele teria então o mesmo destino do rei da Espanha, que foi preso porque quebrou o bloqueio continental. Ele seria o próximo. Então, mas se ele ficasse só do lado de Napoleão, ele teria que pagar tudo que deve à Inglaterra. Então a Inglaterra dá uma sugestão: cara, por que tu não foge para o Brasil? A gente te ajuda. Então, com a ajuda da esquadra britânica, que protegeu o translado,
os portugueses fogem e aí instituem o centro do Império Português aqui no Rio de Janeiro. Coisa inédita, única na história. É como se a rainha da Inglaterra decidisse morar, por exemplo, na Austrália, sabe? Ela disse, isso foi proposto para a rainha da Inglaterra durante a Segunda Guerra Mundial, o rei da Inglaterra na época, de fugir para o Canadá ou para a Austrália, mas eles preferiam ficar do lado do povo. Então, só que a manufatura francesa não era tão avançada quanto a inglesa. Então, qual é a ideia do Napoleão? Vocês parem de comercializar com a Inglaterra e eu vou passar a vender para vocês o que vocês precisam. Só que a indústria, as manufaturas francesas ainda estavam no começo, não eram tão desenvolvidas. Então, começou a faltar produtos manufaturados na Europa. E aí o pessoal começou a tentar quebrar esse bloqueio. Então, Portugal quebrou. Quando diz que quando Napoleão Bonaparte chegou em Portugal, cadê o rei para prender aquele safado? Ele falou, o Dom João, com aquela cara de bobo dele, pode se orgulhar de ter sido o único cara na história a ter passado a perna em Napoleão, mostrando que o Dom João VI não era tão bocó quanto a gente imagina. Então, depois então ele vai para a Rússia com muita raiva, ele monta um exército monumental, não só de franceses, mas todos os outros países que ficaram aliados da França, para invadir e destruir a Rússia. Só que quando ele chega na Rússia, a Rússia é um território gigantesco, os próprios camponeses russos, eles usaram uma técnica que eles usavam desde a Idade Média, que eles usaram contra os alemães, contra os cavaleiros teutônicos, chamada terra arrasada, ou seja, queimar tudo, fugir para o interior e não deixar plantação, celeiro, casa, nada para os franceses. Os franceses querem a Rússia, então mas não vão ter nada. Começaram então a tacar fogo em tudo. Quando os franceses chegavam, viam aquilo tudo desolado. Quando eles paravam, então, deve lembrar que os franceses não carregavam muito aparato, eles não levavam muita coisa. Eles pensavam, bom, se a gente chega e vence rápido, a gente rouba o que a gente precisar. É simples. Só que aí essa técnica do Napoleão não dá certo, porque a Rússia é grande demais, os caras marcham e não chegam a lugar nenhum, porque o pessoal está sempre fugindo para o interior. Quando chega, depois de tanto tempo, o exército russo fugindo para o interior da Rússia, quando Napoleão chega em Moscou, na capital, uma das capitais, não era a capital do Império Russo na época, eu acho que era Petersburgo, que era a sede do czar, ele chega lá, a cidade está meio que vazia, e ele pensa, o que eu estou fazendo aqui? Quando ele pensa, cara, está chegando o inverno. Quando chega o inverno, o exército dele já está enfraquecido, o exército dele gigantesco, quando chega em Moscou, já está em frangalhos, cansado, faminto. E aí, então, vem o inverno e termina de fazer o estrago. Quando ele se dá conta e tenta sair da armadilha que é a Rússia, ele é pego pelo inverno e de quase 500 mil, de quase 500 mil soldados, voltam apenas 50, 30 mil soldados. Um número muito pequeno. Então, ele é derrotado pela aliança de Rússia, Áustria, Prússia, Inglaterra. Ele é derrotado por essa aliança. E aí, então, na Batalha de Leipzig, ele é, então, derrotado. Ele é obrigado a assinar o Tratado de Fontainebleau, onde ele abdica do trono e ele é exilado, então, numa ilha, no mar Mediterrâneo, chamada Ilha de Elba. Ele vira o prefeito da Ilha de Elba. O cara mais poderoso do mundo fica isolado numa ilhotinha. Ele não fica quieto, né? Claro. Botam de novo o Luís XVIII. De novo, não. Ele era irmão do rei decapitado. Botam o rei Luís XVIII no poder. Começam, então, a negociar como vai ficar a Europa. Depois de alguns anos, o Napoleão ele dá um jeito de fugir. Ele volta, muito aclamado pelo povo, e dá início ao chamado governo de 100 dias. O governo dele dura apenas 100 dias exatos. Novamente, o Napoleão enfrenta as forças de Inglaterra, Áustria, Prússia e Rússia unidas lá na Polônia, na Bélgica, na Batalha de Waterloo, 1815. Novamente ele é derrotado e dessa vez ele é exilado numa ilha na costa da África, a ilha de Santa Helena, um bastião comercial inglês. Ele fica ali sendo monitorado para não fugir de novo, não arranjar confusão. Diz que ele foi envenenado e então ele morre
na ilha de Santa Helena e dá então fim ao governo incrível, controverso do Napoleão Bonaparte. Meninos, eu agradeço a atenção de vocês.